É... Aula de sistema operacional. Título: O caos da concorrência. Ponto principal. Em sistemas multitarefas, multiprocessos, precisam compartilhar recursos e informações. Visual: uma imagem representando vários caminhos se cruzando ou pessoas tentando falar ao mesmo tempo. Pergunta: o que acontece quando processos tentam acessar o mesmo dado simultaneamente? Entendendo blocos das construções. Então esse daqui é um título, causa da concorrência, esse daqui é outro. Entendendo os blocos das construções. Ordem e harmonia de acesso a recursos. Condição de corrida. Escondite no título. Esse daqui é os temas, mano. Protegendo com código, controlando o acesso de recursos, código. Meu Deus, eu tenho que aprender isso. Um jantar delicado. Lá ele. Compartilhamento de informações. Falando a mesma língua. O quadro de aviso comum. A troca de informação direta. Tá. Isso daqui são títulos das aulas. Provavelmente as que vão ser daqui pra frente. Ou as que tiveram. Então... deixa eu entrar aqui. Hello World. Cadê? Projeto. Não, sistemas operacionais. Que isso, mano? Pera aí. Sistemas distribuídos. Google Drive. Exercícios. Meu Deus. Apostila sistemas operacionais. Sincronização de processo. Pera aí. Problemas de compartilhamentos de recursos. Aqui. Sistemas operacionais. Isso daí que é a mesma coisa. Tá bom, é conceito de comunicação de redes. O conceito de comunicação de redes... Cadê? Comunicação de redes envolve a troca de dados entre dispositivos conectados. Os principais conceitos incluem o modelo SI, um modelo de referência que divide a comunicação em 7 camadas, cada uma com suas funções específicas. Camadas do modelo SI. O que é isso? What is the OS model? Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link e Physical. Camada física. Aqui tá ao contrário, né? Camada de enlace, controle de acesso. Camada de rede, networking. Camada de transporte de dados. Camada de sessão e gerenciamento de sessões. Camada de apresentação e formatação de dados. Camada de aplicação e interação com o usuário. HTTP e TFT. Conceito de comunicação de redes. Modelo de referência de comunicação. Então isso daqui é basicamente o que a gente tem. Caraca, mano, isso daqui representa muito bem. Olha só. Basicamente o modelo SI, ele tenta explicar como funciona a comunicação, né? Então, basicamente, pra gente ter o nosso trabalho de processo da aplicação, que é a 7ª camada, ou seja, o que eu tô usando nesse momento, que é o Google aqui, ele passou por tudo, tá ligado? Pra eu chegar nesse site, a gente tem o DNS, que é o Domain Name System, né?
Ou seja, nome de domínio de sistema, eu acho que é assim. E tem o HTTP, P2, P2P, MAPOP, SMTP, algumas coisas que eu não sei ainda. Data Representation, Encryption, eu não sei falar muito inglês, mas tô tentando. Camada física, né? Média, com média, sinal e transmissão binária. Endereço físico, que é o roteador, basicamente. O, o network, né? Que é a parte lógica de endereçamento. Daí passa a conexão, né? Passa a conexão. A interconexão. Ah, caramba, que massa essa imagem aqui. Essa imagem pode ser importante. Vou baixar. Tá bom. Endereçamento de IP. O método de identificação de dispositivo em uma rede. Exemplo. Um endereço IP como esse, 192, identifica um computador em uma rede local. Protocolos. Conjunto de regras que definem como dados são transmitidos. O protocolo TCP/IP é a base da comunicação da internet. TCP/IP é a base da comunicação da internet. Deixa eu abrir isso no Docs. Se eu abrir isso no Docs. Não abriu? Que isso? Eu acho que eu tenho isso no Docs. De camadas. SOS. Caraca. Protocolos. Vou baixar isso daqui. Vou botar tudo Ó, se a gente abrir isso em PDF aqui no Google, uma técnica legal. Tá ligado? A gente dá o download aqui, conceito de comunicação de redes, né? E a gente vai abrir pelo EDIC. No EDIC a gente consegue editar e saber. Aqui ó, a gente tem um marca-texto, a gente pode colocar as partes mais importantes. Então, como no modelo SI, ele é o que? É uma referência de comunicação em 7 camadas. Então, o que é o modelo SI? O modelo é tipo, ó, conceito de comunicação de redes. A comunicação de redes envolve troca de dados em dispositivos conectados. Tem o modelo SI, que é o principal, endereçamento de IP, tem os protocolos, tá? Então, basicamente, o conceito da comunicação de redes envolve esses três: modelo SI, endereçamento de IP e protocolo, certo? O que é o modelo SI? OSI. O que é um modelo OSI, mano? O que é o OSI? É o modelo padrão de conexão entre internet, computadores e rede. Então a gente vem nisso, ó. Não, vamos escrever. Foi criado em 3. Modelo dividido em 7 camadas. Então, basicamente, modelo padrão de comunicação. O que significa? Interconexão de sistemas abertos. Caraca. Então, deve ser Open System Interconnection. Ah, tá aqui do lado. Acertei. Open System Connection. Então, a gente vai escrever. Cadê? A gente clica aqui, ó. Basicamente, o nome que se dá ao compartilhamento de comunicação, que se dá a comunicação entre computadores. Entre computadores. Tem um modelo físico, né? Então, ia ser da hora se desse pra colocar a imagem aqui. Também.
vai ficar bem melhor assim. É melhor não. Então a gente tem a física, a gente tem o endereçamento de IP, método de identificação de dispositivos em uma rede, que é isso daqui. Cada computador tem um endereço de IP. A gente tem os protocolos, né? Então os protocolos é a base de TCP/IP e é a base da comunicação da internet. Base da comunicação da internet. A gente vai agora para os conceitos de sockets. Primeiramente eu vou tentar trabalhar com o que é os sockets, né? A parte física. Então a gente já descobre que tem outras coisas também. Sockets pode ser para muitas coisas. Ó, ferramenta, cabo de som, muita coisa. Sockets são interfaces que permitem sockets a comunicação entre dispositivos em uma rede. Existem dois tipos de principais: sockets TCP, usado para comunicação orientada à conexão. Sockets TCP. Sockets orientada à comunicação. Exemplo, um cliente se conecta ao servidor usando o socket TCP para enviar e receber dados. O socket UDP usado para comunicação sem conexão. Será que Bluetooth se colocaria como isso? Tem que perguntar para uma inteligência artificial, eu acho, se eu não conseguir resultado aqui no Google. Eu gosto de trabalhar com imagens que ela ajuda a fixar a memória, sabe? Só que, eu não entendo muito ainda. Eu tô aprendendo. Usado para comunicação sem conexão. Socket UDCP. Então, a diferença do TCP é que esse é com conexão. Com conexão. O TCP é com conexão. E esse daqui, o UDP, é sem conexão. Exemplo, aplicativos de streaming, como jogos online, utilizados sockets UDP para transferir dados rapidamente. Ah, tá, eu entendi. Então, agora eu entendi melhor da parte do streaming, explicou bastante. É como se isso daqui já tivesse transmitido, ou seja, esse vídeo meu no YouTube tá aparecendo agora, tá ligado? Você tá vendo ali na sua casa. Então, o tipo de comunicação dessa é o UDP. Mas se a gente precisasse, por exemplo, eu tenho um vídeo, eu quero jogar ele no meu notebook, eu acho que eu teria que conectar o cabo USB entre o meu computador e o notebook para transferir os dados. Eu acho que é tipo assim. Criação de sockets. Para criar um socket em Java, utiliza uma classe socket para o cliente e serve socket para o servidor. Ah, tá. Sockets com Java. Exemplo do servidor TCP em Java. Java, copiar. Cara, eu não entendo nada de Java. Isso daqui parece muito difícil, cara. Classe pública do servidor. Public static void. Main string. Nossa, cara, eu tenho que aprender isso daqui, hein? Eu precisando saber, pelo menos, interpretar o que tá acontecendo aqui. Olá, cliente. Tudo isso para escrever essa mensagem. Pelo menos isso eu sei. Ó. Oh, caramba. Socket para o cliente. Esse daqui é o que tá fazendo, é o cliente que tá recebendo. E isso é o server socket para o servidor. Então, aqui é o
o novo, ele tá criando alguma coisa nova. Nossa. Exemplo de cliente TCP em Java. Java copiar. Cliente TCP. Nossa. O servidor escuta na porta 2345 uma mensagem quando o cliente se conecta. Protocolos de comunicação. Os protocolos de comunicação definem as regras para a troca de dados em uma rede. Aqui estão alguns dos mais importantes. O HTTP, né, que é o Hypertext Transfer Protocol, que utiliza quase perto do HTML, tá ligado? O FTP, File Transfer Protocol, usado para transferir arquivos entre cliente e servidor. Protocolos de comunicação. A gente tem o SMTP, que é o Simples Mail Transfer, usado para enviar e-mails. O e-mail utiliza SMTP enviar mensagem para o destino com mail, phone, e isso daqui eu não sei o que é. Outros protocolos, DNS, Domain Name System, que eu tinha falado no início. Tradução de nome de domínio e endereço de IP. Basicamente, quando a gente tem um nome, por exemplo, o site do Google, ó, a gente tem o Google, a gente tem o nosso IP do Google e a gente tem a nossa pesquisa. Basicamente, esse IP, ele é composto por vários números, sabe? Entendeu? É tipo um CPF. Cada CPF é um certificado, certidão de pessoa física. O IP é basicamente não lembro o que significa, mas significado. Internet Protocol, tá ligado? Internet Protocol é basicamente o nosso CPF. É uma analogia que eu vou fazer aqui. O meu nome é Matheus. E aqui tem a nossa lupinha de busca também, tá ligado? Basicamente, todo site tem um endereço de IP. E esses endereços de IP são compostos por vários números, sabe? Cada um é diferente. O Google tem um, a G1 tem outro, o Facebook tem outro. E a gente, para procurar isso, a gente não vai ficar lembrando milhares de números, né? Porque são bilhões de combinações, então são finitas, sabe? A gente consegue criar bastante coisa. Mas tem algo que faz fácil a gente lembrar: o nome. E é para isso que serve o DNS. O DNS, ele tá servindo como intermediador entre essas coisas. Ó, DNS. E aqui eu vou chamar de nome. Eu vou chamar de nome mesmo, tá ligado? Então, basicamente, eu tô no meu Instagram e eu quero achar uma pessoa. O CPF dela eu não sei, mas eu sei que o nome dela é Matheus. Então, tipo, em vez de eu ficar pesquisando o CPF da pessoa, que não é algo viável, eu pesquiso o nome. E aí eu consigo entrar. A mesma coisa com o Google. O Google tem várias combinações do IP, mas quando eu escrevo só Google, que é um nome, eu consigo entrar nesse endereço de IP. Então, basicamente, o DNS está servindo como intermediador. O SSH Secure Shell protocolo para acesso seguro a sistemas remotos. Trabalho em dupla, comente sobre cada um dos cabais de abaixo. Tá. Eu não tô em dupla, então não compensa. Mas basicamente, eu vou tentar fazer só porque eu nunca estudei. Camada física é o transmissor de dados brutos, né? Que é, por exemplo, a gente tem aquela imagem lá, né? Dos cabos conectando. Camada lens, controle de acesso ao meio. Camada de rede de suporte. Transporte. Tal, tudo. Pô, interessante demais. Acho que deu pra estudar. Deu pra estudar sim. Então, o conceito de comunicação de redes tá ok.
Tá. Vamos para a parte 2. Apostila de sistemas. O Google lançou uma nova tecnologia que basicamente é o notebook LMS, eu não sei. LM. A gente consegue estudar a partir dele, ó. Então, o que eu vou fazer aqui é baixar essa apostila de sistemas operacionais que a gente utilizou na aula. Ele vai verificar se tem vírus, né? Ok. Eu poderia utilizar simplesmente o link, tá ligado? Mas eu quero... A gente vai adicionar as fontes, né? Aqui. E eu vou pedir pra ele... Deixa eu só mudar aqui. Linguagem de saída, eu vou pôr para português porque eu quero algo detalhado. Eu vou colocar ele para gerar. E eu vou falar transcreva para português. Processo de sincronização e comunicação. Gostei, bem resumido. Vou deixar ele fazendo enquanto isso. Basicamente, a gente tem um pouquinho do que é. A gente tem a exclusão mútua, né? Que a exclusão mútua é basicamente quando um processo ele demanda mais prioridade do que outro. Então, ou seja, quando a gente está fazendo aqui, mas eu estou processando, renderizando o vídeo, ele basicamente ele vai parar o processo aqui, ou seja, às vezes também não vai dar tanta importância para esse slide que eu estou mostrando aqui, vai dar prioridade para renderizar o vídeo. Tem a dos semáforos, né? Que é um exemplo muito interessante, que usa a sincronização quando um começa, o outro para. E tem exemplos clássicos dos filósofos, dos barbeiros, uns meninos da faculdade apresentou. Troca de mensagens, tem o deadlock,
O deadlock eu preciso entender, então eu vou focar nisso porque pode cair alguma pergunta na prova. O que é deadlock? Só que agora eu vou pedir pro ChatGPT tentar me explicar melhor. Que é para que serve? Para que serve? Deadlock ou impasse é uma situação em sistemas computacionais em que dois ou mais processos ficam bloqueados indefinidamente, esperando por recursos que nunca serão liberados, porque esses recursos estão sendo mantidos pelos próprios processos que estão imperando. Tipo um loop, será que é isso? Você não pode sair porque sempre está falando. Em termos simples... tá. Ó, em termos simples, deadlock é quando dois ou mais processos ficam presos esperando um pelo outro para liberar um recurso, e nenhum deles consegue continuar a execução. Exemplo prático. Imagine dois processos. O processo A segura o recurso 1 e quer o recurso 2. O processo B segura o recurso 2 e requer o recurso 1. Cada um fica esperando o outro liberar o recurso que ele precisa, mas nenhum deles avança. Isso é um deadlock. Para que serve entender deadlock? Saber o que é deadlock é fundamental para projetar sistemas concorrentes, seguros como banco de dados, sistemas operacionais e aplicações multi-thread. Evitar travas e falhas em programas que usam um recurso compartilhado, como arquivos, memórias e dispositivos. Criar algoritmos técnicas para detecção, prevenção ou recuperação de deadlocks. Como evitar ou tratar um deadlock? Prevenção. Impede que as condições que causam deadlock ocorram. Evitação. Usa algoritmos. Exemplo, banco de algoritmos de banheiro de Dijkstra, que só permite ações seguras. Detectação e recuperação. Permite o deadlock. Como evitar ou tratar... Você podia... Será que ele poderia criar no visual, que é onde eu tenho mais praticidade? Visual que já é uma linguagem de programação, de aprender programação, basicamente. Só que de maneira totalmente em português. Cara, que legal, né? A gente tem dois recursos aqui, recursos como inteiros, né, na variável. E a gente tem no início, né, o processo 1, esse daqui é só um comentário. Escreva, processo 1 bloqueou o recurso 1. Recurso 1 recebe 1. Mas esse 1 não está declarado aqui, né? Escreva, recurso 2 recebe 1. Escreva o processo 1 esperando o recurso 2, deadlock. Faça, né? Enfim, conta. Cara, eu vou testar isso na prática. Pior que eu nem sei se isso tá realmente funcionando, tá ligado? Mas fazer o quê? Aqui. Interessante. Tá. Exercícios. Esse daqui é o que nós tem que fazer. São basicamente 40 exercícios, ou 70, se eu não me engano, que podem cair na prova. Então eu vou pegar esse daqui. Eu vou estudar esses exercícios aqui, porque eles parecem ser top.
Qual é o principal objetivo da sincronização de processos em sistemas operacionais? O principal objetivo da sincronização dos processos em sistemas operacionais é que aumente a velocidade das execuções dos processos. O que é uma condição de corrida? Race condition. Race condition. Uma situação em que o resultado da execução depende da ordem, não determinística dos eventos. Qual dos seguintes é requisitos fundamental para uma solução para um problema da seção crítica? Exclusão mútua. Exclusão mútua, eu quero que o chat explique de novamente. A exclusão mútua é um princípio da computação que garante que apenas um processo ou thread por vez possa acessar um recurso compartilhado, como um arquivo, uma variável na memória, uma impressora, um banco de dados. Cara, agora o exemplo da exclusão mútua é interessante, principalmente no exemplo da impressora. Basicamente, recentemente, a minha mãe comprou uma impressora, porque ela é professora, e colocou aqui em casa, né? Essa impressora. E eu instalei o aplicativo da HP, coloquei no meu computador e coloquei no notebook dela. Se eu pedir 100 folhas impressas sobre Minecraft no notebook e 10 folhas falando no meu computador sobre Roblox ao mesmo tempo, a impressora vai ficar confusa e vai dar prioridade a quem pediu primeiro. Mas como se pediu ao mesmo tempo? Cara, existe essa parte que vai dar um ban. Por exemplo, a impressora vai ficar meio... Provavelmente a impressora vai travar. Ela não vai saber o que fazer. Mas, se a gente pediu por um milésimo a mais em alguma das máquinas, provavelmente ele vai atender quem pediu primeiro. E depois quem pediu por segundo. Assim é utilizando esse princípio, sabe? Se um processo está sendo usado recurso, os outros têm que esperar até que ele libere. Para que serve a exclusão mútua? Para evitar erros e conflitos em sistemas que usam exclusão paralela ou concorrente, como programas com threads, multithread, sistemas operacionais, servidores com multiusuários, banco de dados. Basicamente, o nosso é utilizado como servidor. Sem exclusão mútua, dois processos podem modificar ao mesmo tempo o mesmo recurso, o que pode causar corrupção de dados ou comportamentos indevidos. Ó, exemplo, duas pessoas tentando escrever no papel, é uma bagunça. Ó, semáforos, travas, monitores. Interessante. E os threads é o quê? Dessa vez eu não vou ler, eu vou escutar. Não deu, mas basicamente é a menor unidade de execução de processo. Um processo pode conter várias threads que compartilham o mesmo recurso como a memória, mas pode executar tarefas simultaneamente. Subprocessa o programa internamente. Ah, tá. Entendi. O que garante a propriedade da exclusão mútua em uma solução de seção crítica? Que apenas um processo por vez possa estar dentro de uma seção crítica. Qual é a função da operação white em um semáforo S? Isso daqui eu não sei. Decrementar o valor S e bloquear o processo se o S for menor do que zero. Esse daqui eu não entendo ainda. Qual a função da operação signal S em um semáforo? Incrementar o valor S e não precisa ser bloqueado. Menor ou igual a zero. Um semáforo binário é frequentemente utilizado para implementar qual mecanismo de sincronização? Mutex. Isso daí que eu não sei o que é.
Ah, tá. Ah, é a mesma coisa, só que tá em inglês. Mutex é... Qual é a principal diferença entre sistema binário e sistema de contagem? O sistema binário só pode ter valores 0 e 1, enquanto o de contagem vai demorar maiores. Qual garantir acesso exclusivo a uma sessão crítica? Em um lock de leitura, qual a seguinte informação verdadeira? Múltipla leitura pode adquirir um lock simultaneamente. No problema do produto, qual o papel do produtor? Produzir índice e colocar no buffer compartilhado. Buffer compartilhado. Entendi. Ah, isso aqui é interessante. No problema dos leitores e escritores, qual a principal prioridade em uma solução que favorece os leitores? Permitir que o maior número possível de leitores... O que é a comunicação entre processos IPC? Troca em dados, sincronizações. Qual é a principal vantagem da comunicação por memória compartilhada? Provavelmente volume de dados. Qual a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona? Na assíncrona, o remetente espera até que a mensagem seja recebida. Na assíncrona, o remetente continua a execução após enviar. O que é um PIP em sistemas operacionais? Espera aí. Ó, esse daqui tem que... Esse daqui... Eu vou até dar um print, tá ligado? Esse daqui pode cair na prova. O que é um PIP em sistemas operacionais? Uma área da memória compartilhada para comunicação bidirecional? Não. Um canal de comunicação direcional entre processos relacionados. Qual a principal diferença entre um PIP anônimo e um PIP nomeado? PIPs nomeados possuem um nome de sistema de arquivo e podem ser usados... O que são sockets? Área de memória compartilhada numa conexão de rede. Ó, a hold and wait condição ocorre quando um processo de holds, eu não sei o que significa, e resolve enquanto espera por outros recursos para completar esta tarefa. Aqui, o disco do deadlock, em casos por causa muitos processos possuem existe uma cadeia de processos, cada processo espera por um... Qual estratégia visa prevenir o deadlock negando a condição de wait?
Fazer com que o processo solicite todos os recursos que precisam na execução. Qual estratégia visa prevenir o deadlock negando a condição impor a ordenança? Algoritmo do banqueiro. Ah, do banqueiro é bom demais. Eu dei um exemplo na faculdade. Que tipo, se você tem um banco e você tem uma conta de conjunta, né? Se você pegar duas pessoas em diferentes bancos, mas na mesma conta conjunta e retirar o valor que tem lá na conta de R$ 1.000 ao mesmo tempo, das duas pessoas não vai receber. Ou pode receber e o banco vai ficar negativo. Então tem esse sistema que vai permitir não fazer isso. O que envolve a educação de... Qual a segunda opção? Estática, favor constante. O deadlock, os processos estão bloqueados. Executando, mas não. Aplicações dos eventos. Entendi. Bom, rapaziada, é isso. Estudei bem aqui. Eu só queria dar mais uma revisada mesmo, por causa que já tô estudando isso há muito tempo. Mas eu precisava dar uma revisada, né? Porque amanhã é a prova. É isso, falou.